6 minutos de volta com o Pan News em Revista. No primeiro bloco a gente anunciou aqui a entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo César Medeiros. Ele já está conosco aqui, a gente já dá as boas-vindas. Secretário, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à bancada, né, da Jovem Pan News Natal. Bom dia a todos, é um prazer renovado estar aqui com vocês, prestando conta da população do que nós fazemos e nós queremos fazer. Pois é, secretário, a gente anunciou aqui recentemente, né, através do anúncio da STTU, mudanças na rede do transporte público, né, que trazem aí redução no número de veículos, aliás, de algumas linhas, mas garante melhorias no serviço. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores que a grande dúvida, né, do usuário é como é que vai reduzir linha, mas vai melhorar o transporte, né? Ele vai ter uma mobilidade maior, melhor. Vamos tentar esclarecer logo de cara aqui para o nosso ouvinte como é que vai funcionar esse novo sistema. Na verdade, assim, como poucos são os profissionais da área de transporte, né? Então, assim, existe uma confusão entre linha, entre viagens, entre veículos, né? Então, assim, o que define, na verdade, o carregamento de uma rede é a quantidade de viagens. Entenda assim, eu podia ter 10 veículos, 10 ônibus, cada um fazendo uma viagem e ter 10 viagens. Ou podia ter 2 ônibus, cada um fazendo 20 viagens e faria muito mais viagens. Então, possibilitaria um serviço muito mais fácil, né? Menos eficaz, cheio, né? Então, viagens e veículos é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, olha, o meu veículo, ele serve como limitador da quantidade de viagens. Um veículo pode dar, às vezes, 10 viagens, não pode dar mais do que isso, porque não tem tempo. E eu tenho que colocar outro veículo. Mas até as 10 viagens, um veículo só resolveria uma determinada demanda. E, então, esse é o confronto entre frota e veículos. E linhas. Linhas é um percurso que um veículo vai fazer. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, como você pode ter um aumento de 62% da quantidade de viagens com a redução de quilometragem? Assim, é porque as linhas de Natal, elas são ainda hoje excessivamente longas. Isso aconteceu em função de um processo histórico. Assim, eu sempre gosto de contextualizar para as pessoas entenderem. Olha, o sistema de Natal como ele é hoje, a origem dele é dos anos 80, meados dos anos 80. Então, a Zona Norte era meia dúzia de conjuntos servido muito poucas linhas, muito pouca pessoa. O que fez ao longo desse tempo? A cidade dos anos 80 é uma cidade e a cidade dos anos 2020 é outra cidade completamente Essas diferente. linhas foram apenas esticadas, é correto dizer? Isso mesmo. A gente costuma brincar lá que fizeram os puxadinhos, né? Então, assim, não foram só isso, mas assim, muitas delas foram puxadas. Então, você vai deixando as linhas cada vez mais longas. Natal, que tem uma área de uma coisa como 169 quilômetros quadrados, ela tem na realidade linhas com mais de 50 quilômetros, o que é completamente incongruente. Você tem linhas que demoram quase 3 horas para circular totalmente. Então, o que a gente fez? Assim, vamos redesenhar as linhas, e esse redesenho era alguma coisa que devia ser feito periodicamente, certo? E ao longo do tempo sempre se optou por assim, fazer os puxados, fazer pequenas arrumações, atender uma demanda de uma liderança local, esse tipo de coisa. Nada contra atender essas demandas, mas assim, de tempos em tempos você precisa dizer assim, de onde as pessoas estão saindo e para onde estão indo. Então, num primeiro momento ele queria ir de A para B, depois nem todo mundo quer de A para B. Alguém que está de A quer ir para C, e alguém que está de B quer ir para C também. Então, esses movimentos vão acontecendo, essas demandas vão acontecendo, e a gente não vai fazendo a adaptação necessária no sistema. Bom, o que se fez agora? Vamos ver para onde as pessoas querem ir e vamos repensar a rede. E a rede foi repensada de uma forma estruturada. Como? A gente tem linhas estruturantes que fazem os movimentos entre as grandes zonas da cidade. Então, assim, eu saio da zona leste para a zona oeste, da zona norte para a zona sul e assim por diante. Eu tenho linhas que são de bairro. Ela leva as pessoas dos bairros para os terminais de integração.
Ou eu tenho linhas regionais que levam as pessoas das regiões para os centros comerciais locais. Então, assim, pasmem, quando a gente fez um estudo de origem e destino na Zona Norte, a gente apurou que 30% das viagens originadas na Zona Norte iam para a própria Zona Norte. Ainda assim, você tem uma quantidade de linhas muito pequenas para esse transporte local. Então, as pessoas queriam sair de uma parte mais na borda da cidade para o centro da Zona Norte, para uma área comercial, e tinha que pegar uma linha que às vezes atravessava a cidade. Sim. Ou serpenteava muitos bairros. Entendi. Então, o redesenho que foi feito pela equipe técnica é justamente esse, de dizer assim, a gente precisa tirar as pessoas de onde elas estão para onde elas querem ir. E precisa fazer isso de uma forma mais rápida, mais eficiente. Quer dizer, então foi possível reduzir o tamanho da quilometragem rodada e aumentar muito a quantidade de viagens. A gente espera, sinceramente, que isso tudo permita uma economia com o tempo de viagem, uma coisa como 20% que a gente economizaria. Sim. É óbvio que isso é um processo, não é uma coisa de um estalar de dedos, é um processo que tem que ser construído. Secretário, e essa construção desse processo está sendo feito também junto à população, né? Vocês estão aí desde o início da semana com reuniões nas comunidades, nos bairros, para ouvir, né? O senhor falou aí que era importante ouvir para onde essas pessoas querem ir, de que forma elas querem ir, né? Então, como é que está sendo essas reuniões, como é que está sendo recebido, né? Pela população? Por mais que os nossos técnicos, eles conheçam a cidade, tem uma série de estudos, na verdade a gente precisa interagir com quem usa, com quem opera, com os diversos players do sistema. Então, nós apresentamos o sistema para os operadores, apresentamos já até os órgãos de controle, apresentamos na Câmara de Vereadores e agora estamos visitando todos os bairros de Natal, fazendo exposição de como a rede vai funcionar e colhendo sugestões. Por que isso? Porque assim, por mais que nós tenhamos informações, tenhamos o conhecimento da técnica, a gente quer fazer a ausculta da população sobre se essa solução proposta é a melhor ou se ele tem uma sugestão para isso daí. Eu sei que existe uma resistência, por exemplo, à integração. É uma coisa natural, isso não é uma coisa daqui, é uma coisa que todo mundo tem resistência, mas todos os sistemas de mobilidades modernos do mundo funcionam com integração. Você vê isso nos grandes centros como Rio e São Paulo, como Curitiba, como Recife, em todos você vê isso. Você vê isso fora do Brasil também. Assim, você vê isso nos países da Europa, você vê isso nos Estados Unidos, você vê em todos os lugares. Quer dizer, você não tem necessidade e não deve querer fazer transporte coletivo público ponta a ponta, quer dizer, de forma que a pessoa ele pegue o ônibus em um determinado lugar, atravesse a cidade toda e o que a gente constatou quando fez os estudos, que normalmente 2/3 de uma viagem longa, o ônibus está muito subocupado. E isso significa custo para o sistema. As pessoas pensam que isso é uma coisa dos outros, mas não é uma coisa de todos nós, porque quem paga o sistema, na última contas, são as pessoas. Então, assim, como é que se apura isso? Se apura de uma forma normalmente simples. O custo de operação dividido pelos pagantes. Então, assim, se eu tenho um custo de operação mais caro do que devia ser, certamente vai isso tem impacto. Mas a população está entendendo isso nas reuniões, pelo que vocês estão percebendo? Olha, nós estamos explicando. A gente tem que entender também que esse momento, onde nós temos problemas de transporte sério na cidade, não adianta querer romantizar, né? Não, nós temos problema sério. O sistema de transporte já vinha com problemas e a pandemia catalisou o processo. Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2019, o sistema de transporte público perdeu 30% dos seus usuários. 30% das pessoas deixaram de andar nesse período. Ora, sistema público de transporte coletivo, ele funciona à base de volumes. Você não coloca um ônibus na rua para transportar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Você coloca um ônibus na rua para transportar de uma forma mediana ao menos todos os assentos ocupados. Então, se você tem sistema muito ocioso, quer dizer, tem mais
lugares nos ônibus do que é possível ocupar, isso começa a encarecer de uma forma geral o sistema todo. Então, assim, a crise já existia e essa crise, lamentavelmente, nem é só de Natal, é uma crise nacional e uma crise mundial. Em muitos lugares do mundo, os sistemas públicos de transporte, eles estão colapsando. Assim, o nosso modelo aqui é um modelo sustentado pela tarifa, né? A tarifa permite o funcionamento do sistema. Em alguns lugares do mundo, o poder público já tem que entrar subsidiando, porque a tarifação não é suficiente para sustentar o sistema. Secretário, a gente perguntou aqui aos nossos ouvintes, né, qual a experiência que eles têm com o transporte público aqui da nossa cidade. A gente tem aqui a opinião do Paulinho, ele fala que a situação dele era periclitante, roubaram a moto dele, ele está usando transporte pago, porque ele tem uma certa dificuldade com o transporte público. Ele faz, eu gostaria que o PC, ele se refere ao senhor Paulo César, né, me prove como esse modal vai trazer mais tranquilidade e funcionalidade para o usuário. Aqui deixa essa opinião aqui o nosso amigo Paulinho, e também o Ronaldo Lamas dizendo que o transporte público é horrível, e aí está esperando também essas mudanças. E aí essa pergunta que eu lhe faço, secretário, o senhor fala que esse modo, né, que a gente vive hoje o sistema público é da década de 80, e agora a previsão a partir de novembro, né, que essa implantação comece a acontecer, é isso mesmo? Vamos temporalizar isso. Veja só, nós, primeiro, obrigado pela pergunta a Paulinho e o outro, Ronaldo, outro ouvinte. Tenho que primeiro dizer que o transporte público Natal tem grandes problemas mesmo. Nós não temos que querer romantizar, como você falou. Não, nós temos problemas mesmo. E esses problemas, eles não são problemas de hoje, não. Eles são problemas que vêm se acumulando ao longo de muitos anos. Na verdade, ao longo de muitos anos, a gente tem assistido, assim, de certa forma, jogar o problema para frente, E isso precisa ser resolvido, certo? Precisa ser resolvido mesmo. Como é que vai melhorar? Vai melhorar porque a gente coleta as pessoas no sistema de transporte de uma forma periférica e coloca ela em ônibus que são destinados só a fazer o transporte dessas pessoas. Eles vão parar menos, eles vão ter uma série de outras coisas. Se você perguntar, isso é uma coisa simples de ser feita? Não. Exige, por exemplo, para conforto da população, terminais de integração. A gente já tem muitos prontos, mas tem que fazer ainda outros mais. Vão ser implementados alguns terminais agora, né? Mas o sistema de integração independe da existência de terminal. A integração se faz com cartão. Então, se você descer numa parada, você pode pegar outro ônibus com aquela mesma passagem. Existe uma crítica, mas o tempo às vezes é insuficiente. Bom, a gente está fazendo algumas aferições para dizer aonde o tempo é insuficiente para a gente resolver isso, né? Agora, é impossível imaginar que a gente vai ter o que já houve no passado, que é essas linhas de cada bairro saindo para todos os outros bairros. Isso não é possível, porque eu teria uma quantidade imensa, uma necessidade de uma quantidade imensa de ônibus, o que por acaso ainda ia provocar outro problema, que era o maior nível de carros na rua. Então, assim, a gente teria problemas de trânsito também, além de transporte, problemas de trânsito também. Mas eu confio na melhoria do sistema, confio que essa melhoria será resultado de um processo feito por todo mundo. Eu acho que a gente vai começar a sentir, digamos assim, essas mudanças com base nos estudos, com base no que os especialistas apresentam, né? A partir de quanto tempo, assim, sobre o tempo que você falou, a pergunta sobre o tempo. Veja só, a gente redesenhou, está apresentando, e vamos ter uma posição firme. A gente disse para os operadores, que ainda não foram licitados, os que estão operando hoje em dia, que nós desejaríamos implantar isso antes da licitação, porque isso significaria uma melhoria e, inclusive, isso deve significar uma maior atratividade para novos participantes, ou para os atuais participantes, esse tipo de coisa. Bom, isso não depende de nós, mas na licitação, que a gente quer lançar o edital até o final do ano, e certamente essa licitação nos primeiros 3 meses do ano que vem a gente espera que esteja concluída, a gente quer implantar o novo modelo, certo? Ele não será implantado de uma vez, como as pessoas pensam.
porque isso poderia provocar um caos na cidade. Então as pessoas têm que ser muito bem avisadas do novo sistema. Vamos dizer que a gente vai escutando agora a população, e alguém disse lá, o Paulinho, por exemplo, disse, não, eu podia passar um ônibus de bairro, não por essa rua, mas por essa rua que é melhor. Pode ser que a gente tenha feito uma avaliação não mais precisa e faça adaptação. E a gente lança, mas a gente tem que avisar a todas as pessoas dessas modificações, a Paulinho e aos seus amigos, aos seus vizinhos, de que agora não será mais a linha tal, será a linha qual, e que ela vai passar com a tal periodicidade e que vai fazer o percurso assim, assado. E a gente tem que treiná-los muito para dizer assim, se você quiser sair de Pajuçara para a Ponta Negra, por exemplo, você pode pegar a linha de bairro tal, integrar no terminal tal e pegar a linha que vai deixar o destino final. Certo? Ou então, existe uma linha direta já nessa região, você vai pegar a linha direta para o seu destino final. Enfim, a gente tem que ser muito competente na comunicação com essas pessoas, inclusive usando tecnologia em celulares, embarcada, né? Secretário, a gente hoje falou de aumento até da cerveja, uma coisa que a gente tem que botar um pouco nos is também. Há alguma possibilidade nesse futuro próximo ter reajuste também na tarifa de ônibus aqui? Pelo amor de Deus, a pessoa já bate a mão no coração. Não, eu não acho que exista essa possibilidade por conta de uma limitação concreta, a limitação das pessoas. Assim, o que a gente assistiu ao longo daquele período que eu falei, de 2013 a 2019? Toda vida que aumentava a passagem, caía a quantidade de usuários do sistema. Então a gente assistiu uma perda de 30%. E por que isso? Tem muitas explicações. A primeira é os modais. Então, assim, tipo, as pessoas podem comprar uma motocicleta e andar de motocicleta e saindo a hora que deseja de casa, esse tipo de coisa. Às vezes há um custo parecido, né? Quando você coloca aí o que você paga por mês de transporte e o que você vai pagar pela prestação da moto e pelo combustível, uma coisa, o conforto às vezes vale a pena o acréscimo que se tenha. Então, bicicletas também, os aplicativos também têm um efeito. As pessoas às vezes quando trabalham perto de onde moram, por uma razão de uma limitação financeira orçamentária, começam a andar a pé também. E também tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, o desemprego também. O desemprego também fez com que muitas pessoas deixassem de andar de ônibus porque não tinham renda. Então a possibilidade é bem remota. Eu acho remotíssimo, porque isso não resolveria o problema. E o sistema hoje, ele está relativamente equilibrado, quer dizer... Mas a gente vê, secretário, desculpa até falar, todas as vezes que as empresas se posicionam publicamente, eles falam da necessidade do aumento da tarifa. E, por sua vez, o Sindicato dos Trabalhadores questiona um pouco isso. Então, essa situação, eu falo mais dessa dúvida até para a população entender. Estão dizendo uma coisa e aqui outra. Ultimamente, eles têm falado um pouco de aumento de tarifa, porque já entenderam que não adianta aumentar a tarifa, que vão perder receita total no final. O que normalmente os operadores falam é de algum tipo de compensação que a prefeitura pudesse dar por um eventual desequilíbrio. Agora, o sistema está equilibrado. Bom, assim, no sentido de que o custo tarifário ele consegue pagar a operação do sistema. Certo? Então, com a mudança, só para fechar, com a mudança, quem pega um ônibus nos principais corredores, mesmo com menos linhas, não vai sentir isso em maior tempo de espera ou em ônibus em condições piores, por exemplo. Não, porque o continua definindo a capacidade do sistema são as viagens. Então, se eu tiver ônibus suficientes para fazer muitas viagens, eu consigo resolver o problema. Nem linhas, nem quantidade de veículos é definidor da ocupação do sistema. Perfeito. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana aqui da capital, Paulo César Medeiros. Secretário, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Conte com esses microfones aqui quando for fazer também o anúncio, né, de como vai ser essas mudanças no decorrer aí do tempo. A gente tem muito interesse, nosso ouvinte tem muito interesse em tudo isso e esse espaço está sempre aqui disponível. Muito obrigada. E falar também, secretário, onde será a reunião de hoje, já da próxima semana, né? Claro. Também. Da próxima semana eu estou aqui.
A próxima semana já tem, segunda-feira, dessa questão lá no Santos Rei e Praia do Meio, Areia Preta, Mãe Luísa e Rocas. Isso tudo, toda essa galera vai se encontrar em Santos Reis, na segunda-feira. Terça-feira, no auditório do Sesc, para os moradores da Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis, Tirol, Barro Vermelho e Lagoa Seca. E também Alecrim, Bairro Nordeste e Quintas, na quarta-feira da próxima semana, na Escola Municipal Ferreira Itajubá. Então já tem algumas definições para a próxima semana. E ao longo da semana a gente vai anunciando, né? Todos os dias a gente anuncia aqui para você que é aí do bairro também saber. Hoje teremos Nossa Senhora da Apresentação e amanhã Potengi. Pronto. Uma última pergunta, Jussara. Você que sabe, porque o próximo programa atração é minha. Não, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Um ouvinte perguntando se há alguma possibilidade, estudo de integração com redes de transporte de municípios da região metropolitana. Também, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim. Isso é um próximo passo, mas isso depende também do governo do estado, porque a administração de regiões metropolitanas é uma matéria privativa do governo do estado. Mas nós temos interesse nisso, especialmente porque o nosso trânsito é fortemente afetado por isso daí. Perfeito. A gente quer deixar aqui um abraço para o Paulo Trigueiro, José Alves Cardoso, que acompanharam também aqui através do nosso canal do YouTube. Um abraço para os nossos queridos ouvintes. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente dia.